Francis Ngannou é um dos pesos pesados mais assustadores da história do UFC e também no MMA no geral, eu diria até que nos esportes de combate no geral. Afinal, além dele ser o famoso homem do soco mais potente do mundo, ele também é muito assustador, é nítido isso até fora do Ultimate. Tanto que o One Championship chegou a oferecer 20 milhões de dólares no contrato para poder ter os serviços do camaronês. Mas apesar de ser assustador, o Francis Ngannou também é humano. Ele também sangra e também pode perder, tanto que já perdeu. Assim como o temido Mike Tyson, as pessoas esquecem ou simplesmente ignoram, mas o Mike Tyson já foi nocauteado 5 vezes. Bom, o Ngannou nunca foi nocauteado até hoje, mas ele sofreu uma amarga derrota. Uma derrota quase humilhante, mas que serviu para o amadurecimento do camaronês e certamente fez com que ele viesse a se tornar esse monstro assustador que ele é hoje. Então, pessoal, no conto das lutas de hoje, vamos falar do dia em que Francis Ngannou levou uma surra. E eu lembro como se fosse ontem essa época, a ascensão de Francis Ngannou no UFC. O cara era grande, tinha poder de nocaute, era assustador, tava atropelando todo mundo na categoria. E eu lembro que eu torcia muito pro Francis Ngannou nessa época, eu queria que ele chegasse na disputa de cinturão. Porque naquela época, 2017, meados de 2017 e 2018, a gente ainda não tinha, nunca houve naquela época, até aquela época, um campeão africano no UFC. E eu torcia muito para que o Francis Ngannou fosse o primeiro campeão africano da história. Mas no fim das contas, o primeiro campeão africano só veio aparecer lá em 2019, que foi o Kamaru Usman, da Nigéria. Mas voltando, Francis Ngannou estava fazendo muito barulho, mas o ápice, sem sombra de dúvidas, foi o nocaute devastador que ele aplicou no Alistair Overeem. Ali, não só a cena foi muito chocante, parecia até cena de anime, cena de super-herói, mas o Overeem era o primeiro do ranking, e vencendo o Overeem, Ngannou assumiu o lugar do holandês e ganhou a chance de enfrentar o então campeão dos pesos pesados, Stipe Miocic. O Miocic vivia o auge da sua carreira, estava prestes a quebrar o recorde de defesas de cinturão na categoria dos pesos pesados. Só que ao mesmo tempo, ele era um campeão muito conturbado nos bastidores. O Dana White sempre disse que era muito difícil negociar com Miocic. E esse climão, somado à ascensão, ao hype do Francis Ngannou, pode ter motivado a promoção do UFC 220, marcado para janeiro de 2018 e que teria como luta principal a luta entre Miocic e Ngannou. E o marketing da luta foi todo focado no Ngannou, todo focado no desafiante, que tinha tudo para ser um novo Mike Tyson, só que no MMA. E nos vídeos promocionais, nas propagandas, tudo era sobre o Ngannou, o tamanho dele, as origens dele, o soco dele, que era o mais potente do mundo, que tinha a potência de um carro, que era como ser atingido por uma marreta, e fizeram até estudos que comprovaram que de fato ele possui o soco mais potente do mundo e da história. Mas o Miocic foi quase esquecido, ofuscado, o desafiante era o favorito até mesmo nas casas de apostas. E o Ngannou, claro, abraçou o hype, chegou até a provocar o Stipe Miocic quando tinha entrevistas ou coletivas de imprensa. E o americano, apesar de tudo, mantinha aquela postura quieta, calma, típica do Miocic. Até porque existe teoria e existe prática. Até agora tudo que eu falei foi a teoria. A prática só aconteceria em janeiro de 2018, no dia da luta. Bom, o combate aconteceu e logo no primeiro round, Ngannou partiu pra cima com tudo, parecia um caminhão desgovernado. De certa forma, desrespeitando o campeão e buscando nocaute logo cedo. Miocic, por sua vez, manteve a calma e aquela postura fria. E embora ele seja oriundo do boxe, ele sabia que buscar a trocação contra o Ngannou era muito arriscado, porque ele podia ser atingido por uma daquelas bombas, que eram fatais. Então ele usou a sua experiência, seu QI de luta, para traçar o melhor caminho para a vitória. E ao invés de trocar, ele ativou o modo wrestler, o modo Daguestão, e buscou a luta agarrada, onde tinha muito mais experiência do que o camaronês. No primeiro round, Miocic conseguiu 2 quedas, e apesar de ter sido atingido por algumas bombas do desafiante, que até incharam seu olho, o plano estava funcionando. E no final do primeiro round, Ngannou parecia bem mais desgastado do que no início da luta. Já no segundo round, Ngannou já estava bem mais devagar, tinha pouquíssima movimentação. Miocic trabalhou um pouco em pé, pontuou com jabs e golpes à distância, até que finalmente entrou no momento certo e conseguiu quedar
enfrentar o gigante africano mais uma vez, e ficou por cima dele até o soar do gongo. Ngannou estava exausto e as coisas só tendiam a ficar pior para o desafiante. Round após round, Miocic seguiu impondo seu jogo e Ngannou simplesmente não tinha resposta para o campeão. A falta de experiência custou caro para o camaronês, e à medida que a luta ia se estendendo, Ngannou ficava cada vez mais cansado, mais lento, e Miocic crescia cada vez mais. No quarto round, Ngannou sequer chegou a acertar um soco, enquanto o campeão conectou 82 golpes no desafiante. Chegando no quinto round, Miocic estava muito tranquilo, ele só precisava vencer o relógio, sobreviver esses 5 minutos finais para poder defender seu cinturão na pontuação dos juízes. E ele resolveu não arriscar, manteve uma postura conservadora, buscou o clinch na reta final do round e colocou mais um 10-9 no bolso. E os números no final da luta evidenciaram o quão dominante foi essa performance do Stipe Miocic. O campeão aplicou 200 golpes contra apenas 33 do desafiante em 25 minutos de luta. Na papeleta dos juízes não tinha nem sequer margem para erro, foi 50-44 nítidos para o campeão nos 3 juízes. E assim, Stipe Miocic calou o mundo. Venceu o gigante africano e quebrou o recorde de mais defesas de cinturão da categoria, se tornando o maior peso pesado da história do UFC. E na hora de receber o cinturão, o Miocic foi lá no Dana White, pegou o cinturão da mão dele e entregou para o seu treinador, Marcos Marinelli. Mas calma, porque a história não acabou. Como dizem por aí, não existe derrota, existe vitória e aprendizado. E essa luta foi uma enorme lição para o Francis Ngannou em todos os sentidos e serviu de combustível para o camaronês voltar mais forte no futuro e ter a sua vingança. E eu vou falar dessa vingança num vídeo futuro. E esse, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.